Isso aqui vocês vão ver com exclusividade aqui, a gente levantou quanto as lojas americanas, quanto que eles pagaram de bônus e de salário de remuneração para os diretores deles ao longo dos últimos anos. Essa fraude, dizem, e a gente não sabe ainda o resultado final, os detalhes todos, mas essa fraude, dizem que ela já acontece há quase 10 anos, ela vem acontecendo. Então a gente pegou de 4 anos, e vocês vão ver que não precisava pegar muito mais do que isso, porque o negócio é bem constante. Então tá aqui, ó, em 2021, remuneração total do exercício social, então a gente tá aqui, ó, Conselho de Administração e Diretoria Executiva, somando bônus com o salário deles no final do ano, 35 milhões de reais. 35 milhões de reais. Pega 2020, vamos mostrar para as pessoas. Tá aqui, ó, 2020, total. 35 milhões de reais também. Pega 2019, pra gente, um ano para trás. 34 milhões. Então vocês estão vendo que tem uma constância nesse número. Tem uma consistência nesse número. Para 20 pessoas ali, né? Que é o que diz ali no final. Para 20 pessoas. E dentro dessas 20 pessoas, que já é um grupo muito pequeno, dentro dessas 20 pessoas, você tem uma concentração entre aqueles que são os diretores, que é menos de 10, que ficam com o maior pedaço disso. Mas veja bem, a gente está falando, só em 4 anos, quase 150 milhões de reais. Só que, além de ser uma remuneração que era em cima de um resultado que não existia, o bônus especificamente, o pedaço desse que é o bônus, ele é roubo. E por que ele é roubo? Porque bônus sobre performance é a distribuição de um pedaço do lucro. Só que o lucro nesses anos foi o quê, Roberta? Foi de mentira, foi falso. Então os diretores da empresa se pagaram milhões e milhões e milhões, e aí a gente tem que fazer uma pergunta, mas de onde veio esse dinheiro? Dos outros acionistas. E a gente está falando de uma empresa que tem dezenas de milhares, provavelmente até mais de uma centena de milhar de acionistas, de pequenos acionistas. Só que esses acionistas não ganham bônus. São esses acionistas que são os outros donos da empresa que bancam o salário desses executivos e o bônus. O salário, eles até podem dizer, mas era um salário alto, não roubamos. Na minha concepção, é absolutamente imoral tu pagar um salário alto em cima de um resultado que é de mentira. Agora, o bônus é roubo. Porque o bônus é um pedaço de um lucro que eles disseram ano a ano que existia e que não existia. Mas pode ficar pior. E a gente fez outro levantamento. Porque existe outra coisa que a empresa faz, que é a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. Ou seja, a empresa, ela pega um pedaço do que ela ganhou de lucro e ela distribui para todos os seus acionistas. Sabe quanto ela distribuiu de pedaço do lucro ao longo dos últimos anos? Vamos lá. Não é aqueles 150 milhões, já é outro dinheiro. É outro dinheiro. A gente está falando de outro dinheiro. Tem mais. A mais. Esquece aquele. Isso aqui é a mais. Em 2020, 370 milhões de reais foram distribuídos para os acionistas. Inclusive os pequenos, mas eu já vou tocar nesse assunto. 370 milhões de reais. Vamos ver para os outros anos, por favor. Vamos puxar os outros anos aqui. Aí aqui tem 2019, 2018, 2017. A gente fez um levantamento para 4 anos para dar ideia, né? Para dar ideia do tamanho do rombo e do roubo. 296 milhões, 126 e 101. Quando você soma só desses 4 anos, dividendos e juros sobre capital próprio a pagar, a gente está falando de mais de 900 milhões de reais. Soma com os 150. A gente já está falando de mais de 1 bilhão de reais. Esses dividendos aqui, eles são dividendos em cima de um resultado, volto a dizer, que não existiu. Mas aí você vai dizer, Eduardo, mas isso aqui o acionista pequeno recebeu também. Então não roubou dele, não foi dele. Na verdade, nesse caso, o acionista pequeno, e sem culpa, né? Porque ele não tem ali o controle da empresa,
Ele foi um dos que pegou esse dinheiro indevidamente também. E pegou de quem? Dos credores. Dos que tinham dinheiro no fundo da Nubank. Desse mais de 1 bilhão de pessoas que emprestavam dinheiro para a Americana através dos fundos de investimento ou através dos títulos diretamente das Americanas. Então a gente tem aqui quase, só nesses 4 anos, a fraude é por mais tempo do que isso, quase 1 bilhão de reais, que foi pago como dividendos que não deveria, ou seja, dinheiro roubado pelos acionistas dos credores. E tem vários milhões de reais que foi pago como bônus para os diretores, que também é dinheiro esse roubado pela diretoria dos acionistas. Agora o ponto é o seguinte, a gente está falando aqui, desses 4 anos, de quase 1 bilhão de reais, né, que os acionistas roubaram dos credores. Só que essa empresa, ela tem 3 principais acionistas. E esses 3 principais acionistas têm nome. E eu falei o nome aqui. E a pergunta é, esses caras que roubaram ao se pagar dividendos sobre um resultado que não existiu, ao longo desses últimos anos todos, centenas de milhões de reais, pegaram um dinheiro que não era deles, porque é um dinheiro que distribui um resultado que não existiu. O que vai acontecer com eles? Porque se o cara rouba um pedaço de carne, e se for preto, cadeia. Cadeia! Se chegar na cadeia, né? Se chegar na cadeia vivo. Se chegar na cadeia vivo. Agora, e o que acontece com quem rouba centenas de milhões de reais? Pega um dinheiro que não deveria ter pego. O que acontece? Ah, eu não tenho culpa, eu não sabia de nada. Você consegue imaginar que alguém ganha centenas de milhões de reais indevidos sem saber de nada? O nome, e até o ano passado eles eram isso, aliás, essa fraude tem várias coincidências, o nome controlador é porque o cara controla. É porque ele que decide, é porque ele que vota no que vale. Presta atenção, essas pessoas ganharam centenas de milhões de reais indevidos ao longo dos últimos anos e vendem livro com lição de moral. Dizem que você tem que ter sonho grande. A meritocracia. E por que o nome deles não aparece em nenhuma matéria? Só aparece Americanas, os executivos. Por que o nome deles não aparece? Porque eles são também os donos da Ambev. Patrocinadores. Quem é isso, Roberto? Quem é a maior patrocinadora de qualquer coisa no Brasil? Vou citar só o futebol aqui. Pronto. Só o futebol. E nessa semana, inclusive... Futebol, Copa do Mundo, e o que você imaginar, meu irmão, e novela, onde se entrar, o meu filho, quando começou a gostar de futebol, primeira pergunta que ele fez, papai, eu adoro futebol, só não entendo o seguinte, o que tem a ver futebol e cerveja? Porque só vejo propaganda de cerveja. Você pegar os jornais, você pegar tudo, as marcas desses caras, bancam passada, tudo. Edu, inclusive o público não gostou aqui, que eu vejo BBB, eu falei para vocês que eu vejo BBB, são os principais anunciantes, né, do país. Hoje está começando a edição do BBB, não vou falar sobre isso, viu, gente? Não precisa reclamar aqui no chat, mas só as Americanas eram o principal patrocinador do BBB, que é o principal veículo da Globo de publicidade hoje em dia. Então, assim, eles estão pagando tudo. Por isso que a imprensa não fala sobre isso, porque eles patrocinam a imprensa toda. Tem que falar, porque a gente está mostrando, e a gente mostrou aqui com exclusividade, pela primeira vez, a remuneração, bônus mais salário, mas principalmente o bônus dos executivos ao longo dos últimos anos, é dinheiro roubado dos acionistas. E os dividendos pagos ao longo dos últimos anos é dinheiro roubado dos credores. Aí a gente tem que se perguntar, mas se é roubado, né? A gente está falando de quem foi roubado. Mas quem ficou com essa grana toda? A gente está dizendo quem ficou, os acionistas. E esses acionistas têm os maiores acionistas e tem principalmente 3 maiores acionistas que ganharam esse dinheiro, que ficou com as centenas de milhões de reais. Agora, olha a história, aí você decide se é má fé ou não. 3 horas antes de falar da fraude que acontece há quase 10 anos, os caras entram num banco aqui do Brasil, na BTG, né? E tenta resgatar 800 milhões de reais.
3 horas antes tentam resgatar 800 milhões de reais. Agora, Uai, seu app de vídeos curtos.